Olá! Vamos de arroz e feijão? Isso mesmo, os grãos queridinhos do Brasil entraram em cena. Eu, chefe Juliette Lângaro e a Dovale, criamos receitas deliciosas, práticas e com muita personalidade para você. Vamos unir a simplicidade e o glamour dessas estrelas da cozinha brasileira. Vem com a gente! Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Juliette Lângaro, estou aqui para fazer mais uma receita com vocês junto com a Dovale. Quem não gosta de feijão? Quem não gosta de chocolate? E vamos fazer uma receita super especial com feijão, que não é o feijão do dia a dia, que a gente come com arroz e salgado. Sim, é uma receita doce. Vamos fazer um cookie de feijão com cacau. Fica uma delícia. Para fazer essa receita, nós vamos utilizar alguns ingredientes. Entre eles, o feijão. O mais importante é que o feijão esteja cozido sem tempero, apenas cozido. Então você pode fazer o seu feijão do dia a dia, cozinhar ele sem tempero, reservar uma porção, que aqui no caso nós temos 2 xícaras de feijão cozido. Pode deixar um pouquinho do caldo para auxiliar quando nós formos bater a massa no liquidificador. Vamos utilizar açúcar. Vamos utilizar farinha de trigo, também pode ser farinha de arroz ou uma farinha de sua preferência. Vamos utilizar cacau em pó. Vamos utilizar gotas de chocolate, eu indico um chocolate de boa qualidade, que dá um sabor todo especial. No caso, eu vou utilizar o meio amargo, mas pode ser o amargo ou ao leite para quem gosta de uma sobremesa um pouco mais doce. Vamos utilizar água ou pode ser até a água do cozimento do feijão. Pasta de amendoim, que vai auxiliar na textura. Óleo, temos que utilizar um azeite, ou azeite de oliva, ou óleo de coco, ou o óleo de sua preferência. E vamos utilizar fermento químico ou bicarbonato de sódio. Para iniciar essa receita, nós vamos precisar de liquidificador e vamos colocar o primeiro ingrediente, o feijão. É importante que a gente coloque os líquidos primeiro para auxiliar que ele bata bem, triture bem e não fique os grãos. Então aqui eu vou colocar o azeite, no caso eu estou usando azeite de oliva. É importante que a pasta de amendoim também seja adicionada junto com o feijão, para que processe bem. Como a minha está um pouquinho mais firme, mais importante ainda. Entro com o líquido, no caso as 2 colheres de água, e vou processar. Bati então a pasta de amendoim com o feijão, ficou nessa textura aqui. Vou adicionar o cacau em pó primeiro. É importante ser adicionado o cacau quando a gente ainda tem umidade, líquido. Por quê? Porque senão ele pode formar grumos. Então, quando a gente tem líquido, a gente consegue diluir bem esse cacau antes de adicionar os outros ingredientes. Um detalhe importante é que eu bati o feijão no liquidificador. No liquidificador a gente perde bastante. Por mais que a gente limpe o liquidificador, raspe com uma espátula, como eu fiz, a gente acaba perdendo bastante massa. Uma boa dica é utilizar o mixer, onde a gente processa no próprio recipiente e não perde nada. Incorporei bem o cacau, está bem diluído. Agora entro com o açúcar. O açúcar em cookies, brownies, realmente ele costuma ter uma quantidade maior desse ingrediente. Faz parte, é o açúcar que traz essa crocância para o alimento. Quando adicionamos o açúcar, ele fica mais molinho ainda. Por isso é importante no início, quando for processar os grãos, não adicionar muito líquido, porque no final ele pode ficar muito mole. Então agora, como já estão todos os ingredientes misturados, fica faltando apenas a farinha e o fermento.
Incorporo a farinha de trigo, lembrando que pode ser qualquer outra farinha de sua preferência, assim como o açúcar também. O açúcar refinado, ele vai sempre trazer mais crocância, então é preciso ter um pouquinho de cuidado, por exemplo, se for alterar por um açúcar mascavo. Já o açúcar de coco, ele traz uma textura muito próxima. O último ingrediente a ser adicionado é o fermento. O fermento, como no bolo, a gente incorpora apenas no final. As gotas de chocolate você pode escolher ou colocar na massa ou colocar no final sobre os cookies. Então eu vou adicionar na massa, junto com o fermento e incorporar. Não precisa ter tanto cuidado quanto em um bolo de não mexer muito o fermento. Então aqui ele já fica um pouquinho mais pesado e a massa é assim, mais pegajosa, um pouco mais grudenta. Eu vou utilizar para colocar os cookies formas antiaderentes. É melhor antiaderente, pois a massa é cremosa, para a gente não correr o risco que grude. Nesse caso aqui, eu só untei com um pouquinho de azeite, como ela já é antiaderente. Caso você faça numa forma tradicional, de alumínio, por exemplo, você pode untar com manteiga ou azeite, óleo e o trigo para não grudar. A receita parece que o rendimento é pouco, mas não é, a gente tem fermento nessa massa, então os cookies vão crescer. O importante é que eles fiquem bem espaçados na forma para que eles tenham esse espaço de crescimento. Vamos levar os cookies ao forno, pré-aquecido a 180 graus. Importante assar por apenas 10 minutos. Vocês vão perceber que o cookie ainda está molinho, vai dar a impressão que não está no ponto. Porém, ele só vai ficar firminho e crocante quando ele esfriar. Então assa por 10 minutos, retira, espera esfriar para poder desenformar. Cookies prontos. Aqui eu fiz duas versões, uma sem o chocolate em cima e a outra com as gotinhas. Com as gotinhas aparece mais e fica uma aparência mais simpática. Os cookies não ficam muito doces, o sabor do chocolate meio amargo fica acentuado, perfeito para um chá da tarde ou para aquele cafezinho. Lembrem-se que ele precisa esfriar para adquirir essa consistência. Enquanto ele está quente, ele ainda fica um pouco macio. Os cookies estão prontos. Eu vou acompanhar com chazinho de camomila. Tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Até a próxima, tchau!